Seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou explicar como nós podemos desenvolver a nossa leitura, aprofundando-a em 3 níveis, de acordo com esse livro da Susan Wise Bauer, Como Educar a Sua Mente. Vamos lá! Esse livro da Susan Bauer é um livro extremamente interessante que eu recomendo a todos aqueles que pretendem iniciar uma rotina de leitura, porque ele tem um duplo papel. Ele tem 2 partes que me parecem extremamente complementares. Em primeiro lugar, ela apresenta uma metodologia específica de leitura baseada no ideal de artes liberais. E na segunda parte, ela traz uma grande lista dos grandes livros de cada gênero. Então esse livro ele pode ter uma dupla utilidade. Em primeiro lugar, ele pode ajudar você caso você não saiba muito como ler. E em segundo lugar, ele pode te dar ideias de quais são as grandes obras a serem lidas que você pode selecionar para a sua leitura. Eu falei a vocês que a Susan Bauer ela apresenta para nós um método específico de leitura baseado nas artes liberais. O que isso significa e o que são as artes liberais para aqueles que nunca ouviram falar sobre isso? As artes liberais são disciplinas, são ciências que faziam parte do modelo pedagógico da antiguidade e do medievo principalmente. E elas se chamavam assim porque eram artes que visavam educar para a liberdade, visavam educar o homem livre, formar o homem para as atividades superiores, para as atividades que estão diretamente relacionadas ao espírito. Antigamente havia essa distinção entre as atividades liberais e as atividades servis. Qual é a diferença entre as atividades liberais e as atividades servis? As atividades servis são aquelas atividades que elas têm uma dimensão, digamos assim, transitiva. Como assim possui uma dimensão transitiva? Porque elas começam em mim e elas terminam fora de mim. Como, por exemplo, quando eu construo uma mesa. Se eu construir uma mesa, eu vou construir esta mesa, por exemplo. Eu vou pegar a madeira, vou trabalhar sobre essa madeira e isso produzirá o quê? Produzirá um objeto exterior a mim, certo? Diferente das artes liberais, cujo fim, vão dizer os estudiosos, é intransitivo, ou seja, ele começa em nós, mas também, de certa forma, termina em nós. As artes liberais, elas educam o homem para que ele possa direcionar-se e abraçar certos valores que não têm uma utilidade imediata, material, mas são valores que realizam a vida humana e que enobrecem e elevam o espírito humano, tais como a verdade, a beleza, a bondade. Nós podemos dizer que as artes liberais, elas visam formar aquelas que são as capacidades superiores do homem, tais como são, por exemplo, a inteligência e a vontade. Dentro do contexto das artes liberais, nós temos uma divisão fundamental, que é a divisão entre o trivium e o quadrivium. O que é o trivium? O trivium são as 3 artes liberais da linguagem. Por isso que trivium, 3, vium. Alguns vão chamar 3 vias, 3 caminhos de formação e que são artes ligadas à linguagem, que são a gramática, a lógica e a retórica. E nós também temos o quadrivium, que são as 4 últimas artes liberais, que são a aritmética, a geometria, a música e a astronomia, que são artes ligadas à matéria, ligadas ao número também. E o que o método que a Susan Bauer traz tem a ver com as artes liberais? A Susan Bauer baseia o seu método de leitura a partir das artes liberais do trivium, ou seja, da gramática, da lógica e da retórica. Com base nas artes liberais, com base nessas 3 artes, ela vai dizer que existem 3 capacidades fundamentais que nós precisamos ter durante a leitura. E essas capacidades são compreensão, análise e avaliação. Essas seriam, segundo a Susan, 3 habilidades básicas que todo leitor deveria desenvolver para que a sua leitura fosse profunda. A grande relação que isso tem com as artes liberais é que ela associa essas 3 habilidades às 3 artes liberais fundamentais. Ao estágio de compreensão, ou seja, a operação de compreender, ela associa a gramática. A operação de analisar, ela associa a lógica. E a operação de avaliar, ela associa a retórica. Por que ela faz isso?
Porque o que é a gramática na concepção, senão os fundamentos basilares da linguagem, aqueles elementos mais fundamentais da linguagem. Assim também, o primeiro estágio da leitura é desenvolver uma adequada compreensão daquilo que está sendo lido. Eu devo ler um livro e eu devo dizer o que o livro está dizendo. Eu devo saber explicar com as minhas palavras aquilo que eu estou entendendo do livro. Esse é o primeiro ponto. Então, nesse método, o primeiro estágio da leitura é o que ela chama de estágio gramatical. E o que é o estágio gramatical? É o estágio no qual nós nos debruçamos na leitura a fim de compreender exatamente aquilo que ela está trazendo. Se for um livro de literatura, compreender exatamente os elementos basilares do enredo. Se for uma obra mais técnica ou filosófica, as ideias que estão sendo transmitidas pelo filósofo. Ainda não é a hora de eu fazer uma avaliação. Eu concordo, eu não concordo. Não. É importante que eu saiba especificar e exprimir exatamente aquilo que o autor está dizendo. Esse é o estágio da compreensão. Somente depois que eu compreendo os elementos fundamentais do texto é que eu partirei para a análise, que a Susan atribui ao estágio lógico. E lógica, nós sabemos, vem de logos, razão, ordem. E, portanto, no estágio lógico, nós iremos analisar aquele texto, analisar aquela narrativa, buscar discernir quais são as ideias que estão por trás daquele texto, de que forma aquele acontecimento se liga àquele outro acontecimento, no caso de uma literatura imaginativa, ou de que modo esta ideia se liga àquela ideia dita anteriormente, e assim por diante. Então, no estágio lógico, nós vamos relacionar, vamos estabelecer e encontrar as relações entre as ideias presentes no texto. Veja, para que nós façamos uma boa análise, nós devemos ter uma boa base de compreensão. E é por isso que esses estágios são complementares. Eu não terei uma análise eficiente, eu não terei uma análise sólida, caso eu não tenha tido uma compreensão adequada do texto. E depois de passar pelo estágio gramatical e pelo estágio lógico, nós vamos ao estágio retórico, cuja operação principal é a avaliação, e eu acrescentaria, é também a expressão. Como assim a expressão? É porque a leitura ela não é meramente um acúmulo de dados, um acúmulo de fatos. Caso nós ficássemos apenas no estágio gramatical, nós apenas acumularíamos fatos. Mas uma educação clássica, uma educação liberal, ela não tem como objetivo nos dar conhecimento sobre muitos fatos. Não. Não basta que nós saibamos engolir os fatos. É necessário que nós façamos a digestão desses fatos. Nós podemos fazer uma comparação interessante entre a leitura e a nossa alimentação. Eu diria que o estágio gramatical ligado à compreensão seria quando nós, de alguma maneira, comemos, nós colocamos o alimento na boca, quando nós ingerimos o alimento no primeiro momento. O estágio lógico é quando nós estamos mastigando, processando de alguma forma aquele alimento. E o estágio retórico é quando nós estamos, de alguma maneira, digerindo aquele alimento. E o que é digerir o alimento? É de alguma maneira torná-lo parte de nós mesmos. Aquele alimento que vai sendo digerido se torna para nós energia e que, de alguma maneira, se torna algo que é nosso, algo que é próprio nosso, certo? Com a leitura é mais ou menos isso também. Nós precisamos do estágio gramatical, nós precisamos do estágio lógico, mas não bastam esses estágios. É necessário que nós saibamos também assimilar aquela leitura dentro da nossa estrutura mental. Então, dentro desse ideal de educação clássica, não basta acumular fatos. A leitura não serve para acumular meramente fatos, mas a leitura serve para que nós saibamos organizar ideias e assimilar certas ideias dentro da nossa estrutura mental. E é por isso que no estágio retórico, o que nós faremos? Nós buscaremos exprimir com as nossas próprias palavras aquilo que nós entendemos e as nossas considerações pessoais sobre aquele livro, sobre aquele texto, sobre aquele argumento, sobre aquela ideia. Agora chegou uma B aqui. Então, como é que eu recomendo que você faça isso? Eu recomendo que você possa, eventualmente, possuir um pequeno diário de leitura
um diário de anotações no qual você possa registrar as tuas descobertas intelectuais, as tuas descobertas nas leituras que você tem feito. Então, por exemplo, eu mesmo tenho aqui dentro desse caderno diversas anotações minhas dos estudos que eu tenho. Então, em parte, isso aqui é a fase lógica. Em parte, eu estou apenas organizando o conhecimento que eu estudei. Em parte, eu estou relacionando algumas ideias às outras, estruturando, esquematizando. Mas em parte também, eu estou assimilando isso de alguma forma. Eu escrevo aquilo que eu penso, eu escrevo como aquilo se assimila, eu escrevo de que modo aquilo faz sentido para mim, eu escrevo em que ponto eu concordo e em que ponto eu discordo, em que ponto eu acho que foi um argumento adequado, quais são as limitações daquele argumento. E dessa maneira, eu acabo não apenas lendo um texto como se fosse algo morto, mas eu interajo com o texto, eu me relaciono com o texto. E é exatamente essa capacidade de relacionar-se com o texto, essa capacidade de articular o conhecimento que nós lemos, que vai nos ajudar a assimilar esse conhecimento à nossa estrutura mental. E, portanto, fazer com que esse conhecimento não seja apenas um conhecimento memorizado que eu tenho na memória, um acúmulo de fatos ou ideias já lidas. Não, mas que eu saiba relacionar essas ideias e esses conhecimentos à realidade em que eu vivo. Então, para sumarizar e sintetizar, a metodologia da Susan Bauer, que é uma metodologia interessante de estudo, ela se baseia nesses 3 pontos: compreensão, análise e avaliação. Estágio gramatical, estágio lógico, estágio retórico. Esses 3 estágios não precisam acontecer sucessivamente. Eles vão acontecendo de forma simultânea, muitas vezes, mas é importante saber que eles têm uma certa prioridade lógica. Para que eu possa analisar bem, eu preciso compreender adequadamente os fatos. E para que eu consiga avaliar bem um livro, eu preciso ter uma capacidade analítica adequada. E como é que nós vamos desenvolver isso? Lendo com frequência, desenvolvendo habilidades de anotação e estudo e buscando criar o hábito da leitura. Eu tenho aqui um vídeo que pode te interessar também sobre como fazer anotações de leituras, e isso pode te ajudar também a desenvolver essas habilidades mais que fundamentais para a nossa leitura. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo qual tema você quer ver nos próximos vídeos e nós nos vemos na próxima.